Então, amigos, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tô vendo que tem muita gente questionando o fato de que não há uma comoção como essa que houve em relação a Marielle, para todas as pessoas que são assassinadas no Brasil, para todas as pessoas que são vítimas de violência no Brasil. E, de fato, né, existe uma corrente, principalmente nas redes sociais, usando esse argumento para justificar, né, a mobilização que a morte da vereadora Marielle Franco causou, né, em termos de indignação, em termos de sentimento de impotência diante de tudo que está acontecendo e que vem acontecendo com a democracia brasileira. Então eu vou explicar para vocês, tá? Porque talvez às vezes a gente tem que ser um pouquinho mais didático para poder fazer com que as pessoas tenham, óbvio, as pessoas que estão com o coração aberto para ouvir e para entender. A Marielle era uma pessoa que lutava, na verdade, que estava fazendo o seu papel como vereadora justamente para dar visibilidade e voz a essas pessoas que morrem todos os dias, que são sacrificadas todos os dias com a violência no Brasil, nas áreas periféricas, nas favelas, nas comunidades, e que não têm a visibilidade e que não têm essa comoção dessas pessoas que estão perguntando a respeito do porquê da comoção com a morte da Marielle. Ela estava lá nas favelas, nas periferias, né, dando assistência e representando mulheres negras, faveladas, homens negros, favelados, pobres, né, pessoas que o Estado negligencia, que o Estado não tem absolutamente nenhuma responsabilidade, que não cuida, que não tem olhos, que são pessoas invisíveis que estão aí vagando pelas ruas. Então muito me espanta que vocês que estão fazendo esse questionamento, né, usem essa retórica para tentar de alguma maneira criar uma visão de que essa comoção é uma hipocrisia. Não, amigos, essa comoção não é uma hipocrisia, essa comoção é uma comoção de milhares de pessoas que se sentiram de alguma maneira atingidas, feridas e mortas também, quando uma pessoa que tem representatividade política e que foi eleita democraticamente para representar exatamente esse grupo de pessoas que são ignoradas e que de repente é executada no Rio de Janeiro de uma forma bárbara, de uma forma bizarra, na cara de todo mundo, na frente de todo mundo. Assim como vários outros brasileiros são vítimas da violência, mas a Marielle, ela estava lá com um papel dentro do Estado, né, participando da forma democrática de Estado, de direito que existe no Brasil, para representar essas pessoas que são ignoradas. Por você que está perguntando por que dessa comoção. E aí eu vou te perguntar, por que da comoção com a morte dos Mamonas Assassinas, quando eles morreram num acidente de aéreo, né, nos anos 90? Por que da comoção da morte das pessoas da equipe da Chapecoense, né, quando a Chapecoense morreu num acidente trágico, né, que todos nós nos comovemos e colocamos lá bandeirinha com Força Chape e tudo mais? Por que a comoção com a morte do Ayrton Senna? Por que a comoção com a morte de Martin Luther King, de Malcolm X? Por que a comoção com a morte de líderes e de lideranças que são importantes? Por que pessoas que têm visibilidade, que representam, de alguma maneira, uma parcela da sociedade, seja no futebol, seja na música, seja na política, seja em qualquer lugar, essas pessoas, elas são, de alguma maneira, a voz de todos esses que são invisíveis e que muitas vezes encontram nessas pessoas o caminho para poderem se tornar pessoas ouvidas. Então é isso que faz com que as pessoas se comovam, entende? Porque existe ali não só a Marielle, ser humano, que precisa ser respeitada como mulher, como ser humano, e também como uma mulher que representava dentro da política. Mas ali, com a Marielle, morreram 46 mil votos de pessoas que estavam acreditando que ela poderia fazer alguma diferença na vida dessas pessoas que são ignoradas. Ali morreu
né, de mais um pedaço da nossa democracia, porque quando você ataca algum membro que trabalha democraticamente, honestamente, de forma a atender às necessidades das pessoas que, de certa forma, são ignoradas pelo Estado, e que conseguiu, através de votos, né, essa representatividade tão importante na Câmara dos Vereadores, morre também um pouco da nossa esperança de um país melhor, de um país mais justo, de um país mais onde as pessoas possam ter tranquilidade. Então a hipocrisia é de vocês. E aí eu não falo das pessoas que estão com o coração aberto para ouvir. Eu falo das pessoas que adotaram um discurso de ódio e que estão aí questionando. Eu vou dizer para vocês, as mortes de todas essas pessoas que são vítimas de violência, inclusive dos policiais militares, que são os que mais morrem e, infelizmente, também os que mais matam. Porque a polícia militar no Brasil, ela é usada por gente inescrupulosa que está no poder e que não dá salários dignos para os policiais, condições dignas para o policial trabalhar em segurança, planos de inteligência para que a polícia não se coloque em risco e os policiais sejam respeitados e sejam, de certa forma, dentro do seu trabalho, tenham condições para poder trabalhar e sair de casa e voltar, retornar para suas famílias. Já pararam para pensar sobre isso? Que o Estado usa o braço armado para proteger ao próprio político que muitas vezes está lá no poder e não faz nada para melhorar a vida não só do policial, mas também do professor, do médico, a sua vida, a minha vida, a vida de todos nós. Que papo é esse, gente? Que papo é esse? Aquilo ali foi uma execução. Quem fez aquela execução talvez não tivesse ideia do tamanho que ia tomar, a proporção do que ia tomar. Assim como não é correto dizer que todos os políticos são corruptos, não é correto dizer que todos os policiais são corruptos. Não é correto generalizar ninguém, em nenhuma profissão. Em todos os lugares tem pessoas boas e pessoas ruins. Mas quem é que se preocupou com a polícia nesses últimos 30 anos? Teve algum deputado federal, algum deputado estadual, que foi lá lutar por melhores condições para os policiais? Fez projetos de leis para garantir melhores condições para os policiais, para eles não entrarem nessa guerra estúpida ao qual eles são jogados, obrigados a irem, porque existe uma hierarquia e quando eles são mandados, eles têm que ir mesmo a contragosto, se expor a uma guerra onde matam e morrem o tempo inteiro? Algum deputado, algum político se preocupou nesses últimos anos em defender a polícia militar ou a polícia civil ou a polícia federal nos âmbitos do sentido de oferecer condições para que eles possam ter atendimentos psicológicos de qualidade para poder trabalharem de forma mais eficiente, de protegê-los de guerras estúpidas, de conflitos que não estão levando segurança para ninguém, nem para eles, nem para nenhuma comunidade, nem para lugar nenhum, absolutamente. A morte dos policiais importa também. Infelizmente, os policiais hoje são jogados para serem assassinados nessa guerra inescrupulosa, porque quem ganha dinheiro com essa guerra são os caras que, de alguma maneira, fazem com que passe armas pela fronteira, passe drogas pela fronteira, deixem helicópteros cheios de cocaína viajando por aí, deixem aviões cheios de armas e drogas circulando por aí. São muitas autoridades, muita gente poderosa, muita gente que tem cargos importantes no Congresso Nacional, na Câmara dos Vereadores. Eles estão infiltrados em todos os lugares. E você está questionando a legitimidade das mobilizações em relação a uma mulher que lutava pelos invisíveis? E também por esses policiais, porque a Marielle também atendia os policiais. Reflete a respeito do que você está dizendo por aí, meu amigo. Todas as vidas são importantes. Todas as vidas são importantes. Mas quando se cala a vida de uma pessoa que lutava por essas vidas que são ignoradas, de alguma maneira o recado que está sendo dado é o seguinte: a gente vai passar por cima e não importa. Só que a coisa é o seguinte, tomou uma outra proporção. Importa sim. A mobilização foi grande, a resposta foi imediata, não só no Brasil, mas no mundo inteiro.
E eu acho que está na hora das pessoas começarem a refletir sobre as suas posturas e sobre os seus discursos que estão sendo adotados em relação a esse tipo de questão. Estamos numa espiral de ódio, jogados uns contra os outros, sem perceber que aqueles que deveriam estar trabalhando para nós não estão trabalhando para nós, estão trabalhando para outros setores, para outros interesses e para outros com outras prioridades. E quando alguém que estava trabalhando para nós dentro de uma casa legislativa, que é o lugar que nós temos que ocupar agora nessas próximas eleições, digo nós, o povo, com os interesses do povo, com as pautas do povo, então é hora de repensar que tipo de manipulação você está sendo sujeitado. Fica o meu sincero depoimento em relação a essa questão, para vocês repensarem. E fica aqui a minha solidariedade à família, aos amigos, a todas as pessoas que votaram na Marielle, que acreditam na democracia, ainda que não concordem, tá? Porque não são todas as pessoas de ideologias opostas à da Marielle que se manifestaram de forma grosseira, estúpida. Aqueles que são pessoas democráticas entenderam que isso foi um golpe grave na democracia, mais um golpe grave na democracia. E vamos nos questionar sobre que tipo de país nós queremos. Valeu.